Que o Eterno conduza aqui, através dos santos anjos, os santos tzadikim, a nossa reza que é o nosso estudo. Por isso que existe a reza antes da reza, na verdade, a verdadeira reza é o estudo. Pois bem, Jacob envia mensageiros a Esabe. Quando Jacob ele retornou de Eretz Israel, da casa de Labã, enviou mensageiros a seu irmão, Esabe, que vivia na terra de Seir, para avisá-lo que havia retornado e que desejava viver em paz com ele. Como pode nos enviar à casa de Esabe, objetaram os homens de Jacob. Temos medo de enfrentá-lo, disseram. Não temam, pedirei aos anjos que receberam quando chegamos em Eretz Israel, que marchem à frente de vocês e os protejam. Não nos deveria surpreender que Jacob tenha enviado seres celestiais à casa de seu irmão, Esabe, porque era habitual para nossos patriarcas lidar com seres espirituais e os próprios malahim, ou malar, que são os anjos. 3 anjos chegaram à casa de Abraão depois que ele se circuncidou. Enquanto perambulavam no deserto, o anjo dirigiam-se à serva de Abraão, Agar, porque haveria de nos surpreender que o nosso patriarca Iacob enviasse anjos com sua mensagem. Se Eliezer, o servo de Abraão, e viajou na casa de Labã, foi acompanhado por anjos, com mais razão, Jacob mesmo foi assistido por esses anjos, que na verdade são malá. Né? É usual falarmos anjos, mas o nome é malar, mensageiros, ou malahim. Quando Yosef foi enviado por seu pai para procurar os seus irmãos, ele encontrou-se com 3 malahim. Por que haveria de nos surpreender que seu pai Jacob tivesse malahim sob seu comando? Jacob deu instruções precisas aos seus mensageiros, ou seja, malahins, a respeito de como se dirigir a Esabe. Ele disse assim: humilhe-se diante dele, chame-no de meu senhor. No entanto, exponha nossa posição claramente. Digam a ele em meu nome que eu vivi com Labã, o mestre de todos os magos e trapaceiros, mas o superei, implicando que certamente o superarei também. Apesar de viver na casa de Labã, cumpri com totalidade as 613 mitzvot, mandamentos, implicando que, portanto, não espere sair vitorioso. Demorei minha partida até agora, até o nascimento de Yosef, porque ele possui poder para prevalecer sobre ti. Diga a ele, tu me odeias pelas bênçãos que pensam que te roubei. Nosso pai me abençoou para que seja outorgado o orvalho do céu e a fertilidade da terra.
mas não recebi nenhuma dessas duas coisas. Eu possuo bois, asnos e burros que não vêm nem do céu, nem da terra. Então me odeias? Pergunta Esaú. A palavra de Jacó, possui um boi, um burro, ovelhas e servos, também implicavam algo mais profundo. Tem Yosef, que é comparado a um boi, tem o Issaá, que é comparado a um asno, e a quem, com seus estudos de Torá, ganhará, tem ovelhas, o fiel povo de Israel, que segue lealmente Hashem, como as ovelhas do seu pasto, e a quem Esaú jamais poderá destruir. Entre meus descendentes haverá servos, Davi e uma serva chamada Abigail, que com sua grande santidade debilitarão a fortaleza de Esaú, que está baseado na impureza. Jacob instruiu seus homens. Expliquem claramente a Esaú que, se ele buscar paz, eu estou preparado para a paz. Mas se a guerra, também estou preparado para ela. Minha gente é forte e rezamos a Hashem para que cumpra o nosso pedido. Mensageiros partiram, mas depois retornaram com notícias desalentadoras. Tu agiste com um irmão para com Esaú, informaram Jacob. Mas tu crês que ele se comportou como um irmão? Como continua sendo Esaú, o velho astuto vem ao teu encontro com 400 homens, todos eles generais. Que erro tem enviado mensageiros à casa de Esaú? Esaú estava ocupado com seus assuntos e talvez nem tivesse percebido o retorno de Jacó. Agora Jacó atraiu a atenção de Esaú e, como consequência, ele está vindo ao seu encontro para brigar. Um gangster famoso que aterrorizava a vizinhança dormia placidamente em um cruzamento de caminhos. Um transeunte o viu ali, jogado, e o acordou, advertindo: Não sabes que é perigoso, perdão, não sabes que é perigoso dormir no campo? Há animais selvagens por perto. O bandido levantou-se bruscamente, pegou o seu pau e começou a bater no transeunte até que ele gritou: Por que você me bate, malvado? Protestou. É tua culpa, respondeu o ladrão. Por que me acordaste do meu sono? A fúria de Esaú havia se acalmado durante a ausência de Jacó, mas quando os mensageiros apareceram diante dele, ela se reavivou. Quando Jacó escutou que Esaú vinha brigar com ele, sentiu-se tão amedrontado que seu corpo amoleceu, como cera. Não só temia que o matasse, mas era apreensivo diante da possibilidade de matar outros em batalha. Realmente, Hashem havia prometido cuidar dele, mas Jacó sabia que qualquer membro do seu acampamento pecasse, Hashem não viria ajudá-lo. O que é mais? O que mais Jacó pensou que Hashem poderia dar a vitória ao próprio Esaú, porque este possuía consideráveis méritos. Ele havia honrado seu pai Issaque durante todos aqueles anos em que Jacó permaneceu na casa de Labão, e possuía o mérito de ter vivido em Eretz Israel, a terra prometida, coisas que Jacó não tinha. A esposa de Jacó, notando seu temor, as esposas, notando seu temor, exclamaram: Não sabia que teria medo de Esaú. Por que nos tiraste da casa do nosso pai? Como Jacó se preparou para o encontro com Esaú? Jacó mal havia escapado da boca do leão, que era Labão, quando teve que enfrentar o urso, Esaú, que esperava no cruzamento do caminho, como um urso desolado. Jacó tomou 3 medidas protetoras, preparando-se para o encontro com Esaú. A primeira, reza, muita meditação cabalística. Ele enviou presentes para subornar Esaú à sua frente.
e equipasse em caso de guerra. Então, ele também tinha essa outra questão. A oração. Jacob dirigiu-se a Shem. Sei que a tua promessa de me ajudar está condicionada ao meu mérito e de toda a tribo. No entanto, não tenho mérito e não mereço todo o desdobramento da verdade e bondade que tu me demonstraste. A primeira vez que cruzei o Jordão, estava sozinho, mas agora me deste uma família que acabo de dividir em dois grupos. Livra-me das mãos de Esav e que meu livramento seja o símbolo de que tu salvarás meus descendentes de uma forma similar das mãos dos seus opressores. Tu ordenaste em tua Torá que a mãe não pode ser morta junto com a sua cria. Agora, este malvado vem matar mães e filhos juntos? Quem então permanecerá para cumprir com os mandamentos da Sagrada Torá que outorgarás no Sinai? Não apenas Jacob rezou, mas também instruiu seus filhos para que se unissem na prece. A tefilá de Jacob foi respondida de imediato por Hashem. Assim, ainda que só tenha percebido mais tarde, com base no informe de Esav, Hashem enviou um grupo de anjos disfarçados de soldados armados para atacar as tropas de Esav e amedrontá-las. Presentes generosos. Jacob preparou presentes generosos para apaziguar Esav, ouro, prata e joias. Também juntou uma 10ª parte dos seus animais para entregar aos seus irmãos, como havia se esquecido de entregar a 10ª parte da sua posse a Shem, entregou a Esav em seu lugar. Quando Jacob juntou os animais, os sadios escaparam e só ficaram os defeituosos à sua disposição para entregar a Esav. Jacob ordenou aos seus homens: deixe espaço entre o rebanho, mostre a Esav um só por vez. Depois de ver o primeiro rebanho, pensará que recebeu todo o presente e se surpreenderá diante de outro e mais outro rebanho. Dessa forma, o presente parecerá grande e impressionante. Jacob ordenou aos servos encarregados de conduzir cada rebanho de gado. Quando encontrarem com Esav, e eles lhe perguntar: de quem é isto? Digam: é um presente de Jacob ao meu senhor Esav. O teu servo vai atrás. De Jacob aprendemos a estar bem preparados para responder perguntas formatadas pelos gentios. Um dia, o Rabi Yehudá Hanassi e o Rabi Yossi Ben Bar de Rabi Yehudá caminhavam juntos. Viram um governante gentil aproximar-se deles e disseram: certamente nos interrogará. O seguinte, eles imaginaram, eles perguntarão quem somos, depois perguntarão a nossa profissão, depois aonde nós estamos indo. Para responder com antecipação, diremos: somos judeus. Depois, somos comerciantes. Vamos comprar trigo em Avne. Eles decidiram responder a primeira pergunta sinceramente, pois não queria negar a sua identidade judaica. Apesar do perigo que implicava, sentiram-se obrigados a responder com falsidade as outras duas perguntas, por razões de segurança, mas minimizaram as mentiras ao máximo possível. Descreveram sua dedicação ao estudo da Torá como uma prática comercial, ao invés de, né, na verdade, eles falaram aqui: olha, somos comerciantes, mas eles eram estudantes da Torá, porque a realidade, o estudo da Torá é a melhor mercadoria possível. Disseram que iam comprar trigo porque a Torá é comparada ao pão. Então, por isso que eles falaram que iam comprar trigo. E a gente vai entender tudo isso. O Rabi Yossi perguntou a Rabi Yehudá Hanassi: como sabiam que deveria preparar essas respostas com antecipação? Aprendi com Jacob, que instruiu seus servos exatamente como falar com Esav. Hashem perguntou a Jacob:
Por que te humilhas diante de um homem malvado e o chama de meu senhor, esse tal de Esav? E o Jacob respondeu, amo do universo, devo louvar este homem malvado para que não me mate. Hashem disse, como te humilhas diante de Esav, chamando de meu senhor, em 8 ocasiões, veja o que Hashem diz, otorgarei 8 reis dentre seus descendentes, antes que haja um rei realmente verdadeiro em Israel. Jacob dirigiu-se a Shem e lhe implorou, que minha conduta para com Esaú seja um presságio para o futuro. Assim como não enviei a ele, como enviei a ele rebanhos, todos juntos, não todos juntos, mas espaçados, assim que seja um imposto exorbitante que os gentios imponham aos meus descendentes fiquem espaçados, pois os gentios, se os gentios exigirem todos juntos, meus filhos não poderão suportar a carga. Fiz um adendo aqui no Midrash, para explicar sobre esses 8 reis. Adendo. Este texto é um comentário profundo, baseado no Midrash Tarumá e no Midrash Rabá, que aborda a transação entre a Parashá Vaishilá e a Parashá Vaishev. Ele resolve uma tensão narrativa e teológica a aparente sucesso material e militar do perverso Esaú, versus a vulnerabilidade do justo Jacob e seus filhos. Aqui está a explicação. A parábola do trigo e da palha, a propósito da criação. O contexto da Torá lista detalhadamente os príncipes generais e reis descendentes de Esaú. Isso poderia sugerir que Esaú é o principal na história da humanidade, dado seu poder e número. A metáfora, o Midrash compara a humanidade a uma colheita, a palha e o restolho, nações e Esaú. Cresceu primeiro e tem grande volume. Ela protege o fruto, mas não são o objetivo final. No final, são separados, levadas pelo vento ou queimadas. O trigo, que é a Clau Israel, é o grão precioso, o sustento, o motivo pelo qual o agricultor, o criador, teve todo o trabalho de semear. O ensinamento, embora as nações representadas por Esaú, Roma, Ocidente, isso através da tradição rabínica, possam parecer dominadores e numerosos hoje, o celeiro divino, o Olam Rabá, o mundo vindouro e a eternidade é reservado para a essência espiritual, que é o povo de Israel e a Torá. A parábola do joalheiro e os espinhos, um antídoto para Esaú. O medo de Jacob, ao ver a longa lista de chefes de Esaú, o Megdiel, Irã e etc., Jacob sentiu medo. Ele sentiu como um joalheiro, alguém com poucas posses, mais preciosas, seus filhos. Vendo uma floresta de espinho e exército bruto de Esaú vindo em sua direção, uma pequena e espiritual família de Jacob poderia sobreviver à força brutal de Roma, que é Edom. A profecia de Obadias, no versículo 1:18, a resposta é, na conexão com que Yosef ele viu isso. O versículo diz, a casa de Jacob será um fogo, e a casa de Yosef uma palha, e a casa de Esaú será uma palha. Perdão. A casa de Jacob será um fogo, a casa de Yosef uma chama, e a casa de Esaú será uma palha. Por que Yosef é a chama? Jacob representa a Torá, a verdade e a santidade concentrada no fogo a brasa. Yosef representa a Kedushá, a santidade aplicada no mundo material. Yosef sabia viver no Egito, administrar a política e a economia sem perder a sua santidade e identidade espiritual. A dinâmica, o fogo sozinho e Jacob, estudos, às vezes fica isolado. Mas a chama de Yosef se projeta para fora e consome a palha. Apenas Yosef tem a capacidade de enfrentar Esaú no próprio terreno de Esaú, um mundo material, e vencê-lo.
Conclusão cabalística. A palha de Esav, o mal, a casca, o acripá, não tem substância própria. Ela só existe para testar ou proteger o trigo temporariamente. Quanto à santidade de Jacó, que são os estudos, se une à prática de Yosef, ação no mundo. O mal é consumido. Resumo. O texto explica que a Torá lista a força de Esav apenas para mostrar o tamanho do desafio que a faísca de Yosef irá derrubar. É uma mensagem de esperança e a força física e militar de Esav é inflamável e é temporária também. A força espiritual, Yaakov e Yosef é eterna. Vamos continuar mais um pedaço e depois a gente segue com as explicações de tudo que a gente leu até agora. Guerra. Yaakov foi sábio e fez com que toda a família se vestisse de branco. E ainda assim ordenou a todos a esconder uma espada sob a capa. Dividiu sua família em 2 grupos, dizendo: se Esav aniquilar um grupo, pelo menos o outro se salvará. Jacob solicitou a Shem que esse seja um sinal para o futuro. Quando os descendentes de Esav aniquilarem um grupo, deixa que o outro escape. Foi o que aconteceu. Grupos e grupos de cabalistas foram perseguidos, mortos, porque os romanos não matavam os religiosos. Naquela época, a gente tinha grupos de judeus que eram judeus que estavam ligados, não é? Exatamente a partes proibidas da Torá, como está ligados ao próprio romanos, né? E esses judeus, eles não tinham problema nenhum para os romanos, porque eles ajudavam o povo ali a ficar junto, né? Ao povo romano, né? Só estou tentando lembrar aqui o nome do povo. Então, não era a religião que eram ligados, que eles estavam perseguindo, eles perseguiam os cabalistas que estavam contra, não é? Exatamente contra a questão da Cabalá. Então, o que acontece aqui? A gente vai ter que entender muito bem isso. Então, o que aconteceu entre Jacob foi significativo para nós no exílio, nos ensinos como nos comportar com as nações. Portanto, é importante para nós estudar Paraxá, a fim de aprender do exemplo de Jacob e nos prepararmos para aplicar a mesma estratégia que ele utilizou. Veja, tefilá, implorar a Hashem pela paz e segurança de nosso entorno, né, e nosso entorno não judeu. Prescrever presentes generosos para apaziguar os gentios. Lutas por nossa vida, né, nossas vidas, que em tempos de exílio significa que os casos de perigo devemos escapar e buscar refúgio. Antes do encontro com Esav, Jacob escondeu a sua filha Diná em um baú e disse: o malvado colocará o seu olho sobre ela e a arrebatará de mim. Hashem disse: tu não quiseste realizar um ato de benevolência para com teu irmão circuncidado e entregar-lhe Diná em casamento, prometo-te que ela será tomada sem cerimônia de casamento por um homem que não circuncidou. E Diná era tão grandiosa que talvez tivesse inspirado Esav, não é? Ela era tão grande, ela tivesse inspirado Esav a fazer techuvá. A influência da mulher dirige o lar. Aí ele continua, a luta de Jacob com o anjo de Edom. Jacob e sua família, eles atravessaram o Jaboque, o Iaboque. Então, Jacob retornou sozinho para ver o que havia esquecido algo. Um tzadik valoriza a menor de suas posses e não despedaçaria, porque cada uma de suas posses foi adquirida honestamente. Do outro lado do rio, Jacob encontrou um homem
e parecia ser um pastor. Como Jacob tinha rebanhos de ovelhas e camelos, sugeriu a Jacob: permita-me ajudar com os teus pertences para atravessar e depois tu me ajuda com os meus? Com a velocidade de um relâmpago, o estranho carregou toda a bagagem de Jacob para o outro lado do rio. Depois Jacob o ajudou, atravessou os camelos do homem, mas quando retornou, ainda havia mais. Atravessou as ovelhas restantes, mas quando retornou, encontrou mais rebanho. Jacob foi e voltou a noite toda, mas sua tarefa era interminável. Finalmente ele disse: deve ser um mago para poder fazer esse tipo de truque. Eu nunca acabo de levar os animais. Jacob pegou um pedaço de material com o qual tapou a garganta do outro. O mago gritou a Jacob: cuidado, né? Mas seu adversário não era um mago. Na verdade, era um anjo enviado por Hashem. Eu te mostrarei com que está lidando, disse o anjo. Ele cravou o seu dedo na terra e um vulcão em chamas entrou em erupção. No entanto, Jacob tinha medo e disse: pensa que isso me aterroriza? Né? Perdão, Jacob não tinha medo e disse: pensas que isso me atemoriza? Eu sou todo fogo. A casa de Jacob é chama de fogo. As palavras de Jacob significaram: minha descendência e eu somos lugar de descanso da Sheriná, que é fogo, pois nos ocupamos das ferozes leis da Torá. O anjo, que na realidade era um Sar, um anjo protetor de Edom, que era o próprio serpente, atacou Jacob e tentou destruí-lo. Jacob se defendeu e sobreveio uma briga. Jacob e o anjo lutaram a noite toda, e o pó que levantaram chegou até o que ser Hakavod, trono da glória. Mesmo, mas o anjo não pôde vencer Jacob. A luta de Jacob a noite inteira foi necessária, foi presságio da futura letra de seus descendentes no longo exílio, que é comparado à noite. As nações tentam seduzir o povo de Israel para que abandonem a Torá e se unam a eles, mediante promessas de grandeza e honra. Mas, tal como o Malá, o anjo, não pôde vencer Jacob, assim as nações fracassarão em desarraigar Israel do seu Criador. No entanto, em certa medida, o anjo conseguiu algo. Ele pôde deslocar a coxa de Jacob. O que significa esse ato? Assinala que durante certos períodos do exílio, os descendentes de Jacob serão perseguidos a tal ponto que quase chegarão à extinção. Isso se refere aos tempos de de Chamade, quando os judeus padeceram perseguições ou os cabalistas foram executados por sua fé em Hashem. Tempos como o do Tana Rabi Yehudá Ben Bavá, e com grande sacrifício da sua semirá, diploma rabínico, onde dava ordenação aos seus alunos, né, sobre ser rabinos, e apesar da proibição romana a respeito do estudo da Torá. Um dos sábios disse: estou disposto a sacrificar minha vida por Kiddush Hashem. Aí ele disse: ele faz isso, ele deseja, exceto durante os tempos de Shemad, quando as torturas aplicadas aos judeus moribundos são insuportáveis. Fazia referência às práticas cruéis dos romanos, que costumavam aquecer esferas de ferro e colocavam sobre os cotovelos da vítima para que sofresse uma morte lenta e penosa. A ferida sofrida por Jacob na mão do anjo de Esav era uma predição de que os descendentes de Jacob seriam gravemente feridos pela barbárie dos gentios, mas nunca aniquilados. Ao amanhecer, a batalha entre Jacob e o anjo de Esav finalizou. Jacob saiu vitorioso. Da mesma maneira, o povo de Israel será vitorioso da dominação dos gentios final ao longo do exílio. Ao romper o dia, o anjo pediu a Jacob: deixa-me ir, já amanheceu. Quem és tu que temes a luz do dia? Perguntou Jacob. És um ladrão ou és um jogador que tenta inventar os seus credores? Ou um devedor? Não, eu sou um arcanjo e esta manhã é minha vez de cantar Shira Hashem pela primeira vez. Deixa-me que teus companheiros cantem Shira por ti e tu cantarás por ele amanhã.
isto não é permitido. Se não me libertares para que eu possa cantar agora, perderei a minha vez para sempre. Nunca mais poderei fazer o chamar. Esse é meu dia. O que eu fiz errado para que me permitisse a te me machucar? Perguntou Jacob esse ano. Um talmide, Raham, que sai à noite sem companhia, corre perigo de ser atacado por Maziquim, demônios. O que acontece? Um justo que estuda Kabbalah sozinho à noite, ele corre o risco, não é que aconteça, de ser atingido por demônios, porque ele estuda a Torá sozinho. Por que não aprendeste com Abraão, que levou seus servos em sua viagem ao Har Hamoriá, Monte Hamoriá, para nunca estar sozinho? Da mesma forma, o caminho de Lavã, prometeste entregar a Hashem, veja, ele prometeu, Jacob, a Hashem 1/10 dos teus ganhos, e pecaste ao demorar o cumprimento da tua promessa. Também agiste mal ao aceitar a bênção de teu pai mediante um engano. Veja, aí o lado negativo está acusando ele. Isso não é assim, protestou Jacob. As bênçãos por meu direito, porque eu comprei de Esav o direito da primogenitura. Não te permitirei partir antes que me abençoe, reconhecendo o meu direito legal, a bênção de meu pai. Aí ele falou, eu não posso fazer isso. Por que não podes me abençoar, como os anjos que vieram a Abraão para abençoá-lo, como foram embora quando ele relatar a notícia de que teria um filho? Aí ele diz, foram enviados para esse propósito, mas eu não posso fazer o que não me foi ordenado. Está vendo? O lado negativo fala, ó, eu não posso fazer o que não me foi ordenado. Ao fazê-lo, estaria me excedendo em minhas atribuições, e como castigo, seria expulso do meu lugar no céu, como ocorre com os anjos, que disse a Ló. O que os anjos falaram? Estamos destruindo a cidade de Sidom, Sodoma e Gomorra. Em vez de falarem, Hashem está destruindo. Foram posteriormente esses anjos expulsos do trono de Hashem por 138 anos. Queres que me expulse a mim também do trono de Hashem? Igualmente, não te permitirei retirar-te se não me abençoares. E ele pergunta, Jacob pergunta, como te chama? Ele pergunta ao anjo, Jacob, né? E o teu nome principal já não será Jacob. Quem pergunta é o anjo, perdão. Interrogou o anjo a Jacob, como te chamas? Ele, Jacob. Teu nome principal já não será Jacob, que significa que tomou a bênção por engano. Mas Israel, que implica que tu lutaste contra seres celestiais, um anjo de Esav, e contra mortais, Lavã, Esav como seu chefe, e venceste, mereces a bênção de teu pai. E Jacob perguntou ao anjo, qual é teu nome? Por que perguntas o meu nome? Respondeu o anjo. Um anjo não tem um nome permanente, seus nomes mudam segundo a missão que estão cumprindo. Amanheceu e o anjo começou a cantar uma shira da terra, antes de voltar ao céu, levou sua voz, louvando e exaltando Hashem, e os anfitriões celestiais escutaram e clamaram. Em honra de Tzadik, foi-lhe permitido cantar shira na terra, enquanto sua voz chega aos céus. Em lembrança à luta entre Jacob e o anjo, quando Jacob deslocou a coxa, a Torá proíbe comer o guide Hanasê, tendão da coxa negociado. A mitzvah de não comer guide Hanasê foi observada pelos filhos de Jacob quando Yosef ordenou sacrificar um animal para os irmãos. A gente para aqui, porque nós lemos aqui 9 páginas, não é? Vamos agora entender, né? Baruch Hashem. Que coisa bonita. Hashem é maravilhoso. Senhor de todas as coisas, né? Nem um grão sai da sua vontade, uma poeira. Veja, a primeira questão é essa volta de Jacob a Eretz Israel, né, na casa de Labão. Ele envia mensageiros a seu irmão Esav, que vivia na terra de Seir, para avisá-lo que havia retornado e desejava viver em paz. Vamos aqui entender um pouquinho de tudo isso, com a permissão do Borê, se ele nos abençoar,
com a sua santa presença, a sua santa sabedoria, a gente vai conseguir. Pois bem, vamos lá. Vamos aqui fazer um novo slide, para a gente poder ver essa parte do Midrashim e entender. Santo bendito seja ele. A gente vê cenas tão simples na Torá, não é? Que a gente imagina, poxa, o Jacob lutou com um anjo e etc. E a gente tem que entender realmente tudo isso. Vamos lá, gente. Aqui a gente tem um tetragrama sagrado, temos a árvore sefirótica e temos o nome sagrado dividido na árvore sefirótica. O rei aqui, o Yud ligando essas duas sefirotes aqui, o mundo de Atzilut, o mundo de Neshama, o mundo das seis sefirotes aqui e o Malhut, nosso mundo. Veja, esse é o tetragrama sagrado. Vamos lá. A gente tem, então, uma coisa muito bonita aqui. Vamos ver como tudo isso funciona e que coisa linda, né? Aqui nós temos o mundo intermediário, que o Boreu, santo de Israel, criou, bendito seja o nome dele. Santo é o nome dele, Kadosh, né? Na verdade é Kadosh. Santo é porque a gente tem que falar para vocês compreenderem. Então, veja, a gente está analisando uma parte do Midrashim, vamos ver se a gente consegue analisar bastante, né? Bastante partes para a gente poder analisar. Essas seis sefirotes, nesse caso, elas se tornam uma sefirote só, que é chamada de Tiferet. Na verdade, é Zerampim, não é? Mas ela se chama só Tiferet nesse momento. Porque ela sozinha representa um nível de Rua. Veja, Rua, nós temos um nível de Nefesh, o nível de Rua, e o nível de Neshama, o nível de Hayá e Eridá. Aí vamos lá. Então, o que acontece aqui? A gente tem agora que toda essa energia ela tem que chegar até o nosso planeta. Está vendo aqui? Ó? E o que acontece aqui no nosso planeta? Há uma divisão. Aqui também há uma árvore cefilótica, a mesma coisa que ela tem lá em cima. Né? Então, ela tem que chegar aqui. Essa letra, né, a última letra que nós temos aqui é a letra Tav, né? A gente tem Yesod ali, Yesod em qualquer... antes de chegar aqui em Malhut, nós temos exatamente a letra Tav. Veja, a letra Tav, ela é representada, né, pelo... Vamos botar aqui, ó, isso aqui é o Malhut de cima, né? Não tem letra rei aqui no nosso mundo, não existe letra hebraica. No sentido da sua espiritualidade, porque ela só desce até um parâmetro. Deixa eu tentar explicar bem isso para vocês, para a gente poder entender muito bem o que está sendo falado aqui. Pois bem, então vamos lá. A última letra é a letra Tav. É a última letra. Como que funciona isso? A gente tem uma descida, porque a letra Aleph, né, ela começa lá em cima, ou seja, na unidade. Mas nós vemos que a própria letra Aleph, que começa aqui em cima, ela tem, não é, a sua formatação. O que significa a letra Aleph? A gente tem que entender. Veja, ela começa, ela vai descendo Beit, Gimel, Dalet, Rei, etc. Vai seguindo uma ordem até a 22ª letra. Tá vendo? Essa é a 22ª letra e essa é a primeira letra. Eu não vou desenhar todas as letras aqui. Eu espero que vocês estejam entendendo. Então, as letras elas vêm descendo numa ordem, tá vendo? Ó, crescente. Então, quanto maior é a letra, quanto maior dezena, unidade, dezena, centena, até chegar no nosso mundo, menos presença divina elas têm. Só que o que acontece aqui? Elas não chegam, não é? Elas não chegam até Malhut. Veja, elas não chegam até aqui embaixo, as letras não chegam. Elas não chegam, elas param aqui na perninha da letra que formou a Lua, que é, na verdade, a Sod. Então, elas param aqui, elas não podem descer. Por que elas não podem descer?
Elas não podem descer por causa que o anjo que controla aqui esse mundo é o anjo do ego. Quem é? O que a gente acabou de ver. E Jacob, ele representa essa Sefirá, e qual é o nome que está dentro da Sefirá de Tiferet, que é Jacob? É a Yud Kei Vav Kei. Esse mesmo nome que a gente está vendo aqui distribuído na árvore está aqui também dentro da Sefirá, né, junto com outros nomes, e toda essa essência ela não pode descer, essas seis Sefirotes, até o nosso Malhut aqui. Tá vendo? E ela não desce nem mesmo no mundo de Yetzirah. Veja, aqui também tem Malhut, tá vendo? A gente está fazendo uma divisão aqui, ó, mas a gente está fazendo uma divisão aqui para que a gente possa entender, tá vendo? Ela não pode descer. Aqui é um nível de neves. Por que que ela não pode, de grua, por que que ela não pode descer? Porque se ela desce, as forças impuras que pegam ela. É isso que nós chamamos de Nedarkik, a pequena vela, que é a força que o Eterno manda para as forças impuras para poderem sobreviver. O que que Jacob representa? Todos nós somos uma árvore sefirótica pequena. Nós temos que fazer um processo. Veja, a guerra é à noite, é no estudo da Torá em conjunto, todos juntos. Nós temos que fazer uma travessia espiritual. Só que para fazer essa travessia espiritual, nós temos que vencer algumas barreiras, não é? E essas barreiras, lógico, elas têm grandes implicações espirituais. Veja, então nós temos que ultrapassar essa barreira aqui. Qual é essa barreira? É exatamente essa linha que está aqui, ó, que é a perninha, tá vendo? Do Tav. O Tav, olha que coisa bonita. O Tav, ele não era assim inicialmente. O Tav, ele era, eu vou desenhar aqui para vocês, ó, ele era assim. Deus lidou com as letras 2000 anos. Então, ele tinha essa formatação aqui, ó, exatamente. Deixa eu só consertar aqui, gente. Então, ele tinha exatamente essa formatação aqui. E aí, ele vinha até lá embaixo. Observe como ele ultrapassou a linha aqui. Ele ultrapassa a linha. Veja, se ele ultrapassasse a linha, as forças impuras que estão aqui pegaria a letra Tav e pegaria a divindade, teria um ciclo direto de divindade para eles se alimentarem. O Eterno também não poderia deixar essas forças morrerem. Então, o que que ele fez? Ele pensou assim, eu vou ter que diminuir essa letra, então eu vou ter que fazer uma circuncisão nessa letra. Ele diminui a letra, tá vendo? Ele diminui a letra. Aí ele fala assim, poxa, mesmo assim ainda vai ficar pesado. Eles vão se agarrar ainda a essa força, né? E aí o que que ele faz? Ele diminui mais as letras. Deixa eu só fazer uma outra linha, porque essa aqui já ficou complicada. Então ele diminui mais a letra e ele vai, então, unir a letra aqui em cima, tá vendo? E ele fala assim, olha, eu vou diminuir mais ainda e vou botar um sapato, tá vendo? O que que ele fez aqui? Aqui ele fez o que nós chamamos de circuncisão. A circuncisão não é no corpo humano. A circuncisão é nas letras, na internalidade. Olha, ele fez as circuncisões, aí deu os tracinhos ali, né? Ele fez ali as conexões, ele fez ali exatamente a circuncisão necessária para que essa parte da árvore espiritual elas não fossem alcançadas por forças impuras. Todas as forças impuras que baterem aqui nesse pezinho, tá vendo? Elas são automaticamente destruídas. Elas não sobrevivem, é lógico que elas não vão usar. E por que a gente sabe disso? Porque essa letra é Yesod, que é chamada às vezes de José. Veja, essa letra ela tem valor de 400. Veja os 400 anjos de Esar. Olha, vamos ver o que a gente está vendo aqui. Borê Santo, bendito seja ele, falou assim, aqueles que não acordam de madrugada para estudar Kabbalah, ou pelo menos no horário que pode,
para estar num grupo de cabalistas, porque estão sozinhos, é proibido andar sozinho. Não acordam lutando contra esse anjo, que é o desejo da recepção, e também a idolatria. Esses homens não atravessarão porque eles não aprenderão que é Torá, que é doação. Eles não entenderão que o eterno é doação e lidarão com Deus sempre com interesse. Enquanto eles lidarem com o eterno com interesse, eles não vão conseguir fazer a circuncisão. Eles vão tentar fazer a circuncisão no membro sexual, como a gente já ensinou, mas eu vou repetir aqui, gente, né, porque é necessário. Então, para vocês poderem entender, eles vão fazer essa circuncisão no membro sexual, por quê? Porque eles vão entender que um membro sexual, não é, que é o órgão sexual masculino, que não é muito bem a questão do órgão sexual masculino, mas é algo que a gente vai entender agora. Veja, é, não é, a nossa pele. A nossa pele, a pele que cobre o nosso corpo é exatamente o nosso ego. É o maior órgão do corpo humano e é o divisor entre o mundo da alma interna e o externo, protege todo o nosso organismo. Uma pele é algo complexíssimo e ela é metaforizada aqui pelo órgão masculino, por quê? Nesse caso, porque a mulher não tem um órgão que vai para fora, ela tem um órgão interno. E aí o que, que acontece? O Eterno fala assim, olha, eu vou fazer a circuncisão do órgão do homem, você tem que se circuncidar. Só que ele usa o quê? Uma linguagem metafórica. Então, tanto é que ele fala assim, ó, Esav era circuncidado. E ele cuidou do seu pai, Sarraque, durante o tempo que você esteve fora da terra de Israel. Lá na frente o anjo fala assim, eu não posso fazer nada que o Boré não me mandou. Que história é essa de você achar que está sendo atacado? Aí a Jacob fala, mas o que, que eu fiz para ser atacado? Aí ele fala, ó, você deixou de dar o macê, o dízimo do Eterno, e você também ficou na casa de Labã, etc., e mentiu, né? Mentiu para o seu irmão. E daí ele foi se defendendo. Ele, não, eu não fiz isso, foi assim, assim, assim. Aí o anjo foi conversando, e o anjo falou para ele assim, olha, deixa-me ir. Por que, que ele estava falando aquilo? Porque era o mês de ave, quando o lado negativo, ele vai subir para prestar 9 de ave, que é o final ali do período de 17 de Tammuz a 9 de ave, quando o anjo negativo ele sobe para louvar o Eterno, porque em cada dia do ano existe um grupo de anjos já predeterminados para subir para louvar o Eterno. Esse dia era o dia do Satã subir com toda a comitiva para ir louvar o Eterno, porque ele necessitava pegar essa energia. Tanto é que lá no livro de Ós, o que, que a gente lê? E foram os Benei Elohim, os filhos de Elohim perante Hashem. E entre os filhos entre eles, veja, os filhos, no plural, estava o Satã. O Eterno pergunta a ele, tu viu meu servo Jó? Aí ele fala, vi, mas o Senhor cerca de cuidado, né? Você viu como ele era fiel? Tu viste como ele nem pensa em sair do que ele está fazendo hoje, ou seja, o monoteísmo, como ele era a reencarnação de Haram, pai de Etera, perdão, pai de Abraham, ele reencarnou agora, tem toda uma explicação para isso. Aí o lado negativo fala para ele, olha, tudo bem, mas toca nas coisas que ele tem, ele está cercado, eu não posso fazer o meu trabalho. Tira a cerca e deixa eu fazer o meu trabalho e você vai ver que ele não vai te negar na tua cara, na tua face. Isso significa que o mal não sabe de tudo, mas o eterno sabe. O eterno não. Pode ir lá e pode tocar. Somente não toque na sua alma. Né? Então, não toque na sua alma, mas pode tocar no corpo, nas riquezas, e ele não irá me negar.
Aí veja, é tudo uma metáfora para todo ser humano. Quem é Iove? Iove é o ego. Iove era o religioso. Aquele cara, o Iove acordava de manhã e fazia sacrifício. Ele rezava. Ele fazia sacrifício também pelos seus filhos. Ele cuidava das festas todas. Ele fazia o escambau. Só que ele estava indo contra as leis de Abraão. Ele estava indo contra as leis de Abraão. Ah, existe as leis de Abraão? Existem as 14 leis de Abraão. A primeira lei, ela é muito interessante. Deixa eu ter um Zorro aqui aberto em português. Ela diz o seguinte: veja, nós estamos lendo livros judaicos, tá bom? Um Zohar Kadosh. Veja, ele está escrito aqui, deixa eu ver se eu acho, rapidinho, um pouquinho mais abaixo, se eu não achar, eu volto no índice. Aqui já está no 8º mandamento, é o primeiro. Ai, caramba, vamos lá, gente. Ó, chega aí. Ah, cheguei no segundo, viu? Ó, vamos chegar aqui no primeiro mandamento. Infelizmente, não dá para a gente ir direto ao assunto, porque a gente tem que explicar detalhe por detalhe para todos vocês. Talvez essa aula tenha até que ser... na primeira parte do Midrashim, olha como que as pessoas leem o Midrashim, elas não dá para entender assim tão facilmente. É uma coisa muito complexa. Bereshit diz aqui, ó, Bereshit bara Elohim, no princípio o Criador criou a primeira mitzvah, mandamento, a raiz e fundação de tudo. E ela é chamada temor do Criador, que vem da palavra reshit, veja, bereshit, tirubeit fica reshit, princípio. Como está escrito, temor ao Criador é o princípio da sabedoria. Temor ao Criador é o princípio da sabedoria, por isso esse temor se chama reshit, princípio. E ele é, portanto, o que conduz a emuná. O mundo inteiro é baseado nesta mitzvah. É difícil compreender porque o temor se chama o princípio. E por que ele precede a sabedoria, ou seja, Rorimá e a Emuná, a fé. O Zohar responde, é porque o temor é o princípio de cada sefirá. Reshit, o temor, é o princípio de cada sefirá. E é impossível alcançar qualquer sefirá, propriedade, sem o primeiro alcançar as propriedades do temor, sem alcançar Reshit. Todavia, isso implica que o temor é meramente um meio de alcançar outras qualidades ou propriedades. É somente através do temor que se alcança essas qualidades ou propriedades. Mas então, se ele é apenas um meio, então por que ele é incluído na lista de mitzvot, no plural para mitzvah, como a primeira mitzvah? Será que o temor é uma espécie de pré-requisito? Dessa forma, o Zohar diz que é impossível alcançar a emuná, a fé perfeita, e, aqui que a gente tem que entender, desinteressada, olha, ó, desinteressada de qualquer outra maneira, senão através do temor. Não pode haver. Ao Criador. Tá vendo? E a medida do temor irá determinar a medida da emuná. É pelo temor. Assim, o mundo inteiro é baseado na mitzvah do temor, pois o mundo inteiro existe apenas graças à Torá e também às mitzvot. Como o profeta disse, se não por minha união com o dia e com a noite, se o Eterno não tivesse união com o dia e com a noite, eu não teria designado as ordenanças dos céus e da terra. Jeremias 33, 25, eu não teria dado as mitzvot da Torá. O mundo só existe por isso. Então, veja, só por isso. Mas quem está preocupado só com isso? Olha, vamos ver como é que a coisa aqui é. Mas quem está preocupado só com isso? É dado que o temor é o princípio e a porta das outras mitzvot, pois o temor também é o portão da fé. O mundo inteiro baseia-se nessa propriedade de temor. Por isso está escrito que a mitzvah do temor inclui todas as outras mitzvot da Torá, e se não fosse pelo temor ao Criador, não teria criado coisa alguma. Só que há 3 tipos de temores.
dois dos quais não têm base real nenhuma. Mas um tem. Se o homem teme que seus filhos possam morrer, ou teme doença ou sofrimento corpóreo, ou teme por seu bem-estar material, esse tipo de temor, mesmo quando constante, não é base raiz, pois apenas as consequências desejáveis constituem a causa do temor. Então, todo aquele que serve a Shem e fica Shem, eu te sirvo com medo dos meus filhos terem doença, alguma coisa, que era o medo de Job, é um falso temor. Aí ele diz aqui, também aqueles que temem a Shem pelo seu bem material, para não ter problemas com falta de desemprego, isso e aquilo, também não é real. Veja, esse tipo de temor, mesmo quando constante, não é a base raiz, pois apenas consequências desejáveis constituem a causa do temor. Isto é chamado o temor da punição nesse mundo. Como que uma pessoa vai cumprir o seu tikkun se ela fica o tempo todo tendo pena, medo das punições? Mas há também outro tipo de temor, o temor da punição no mundo vindouro, veja, ou seja, no inferno. Mesmo que Tzadik sabe que ele pode ir para o Guerrinol, mas essas pessoas elas servem a Deus para não passar por isso. Estes dois tipos de temor, o temor da punição neste mundo e no mundo vindouro, não constitui a verdadeira base raiz, não adianta. Mesmo que ela seja constante, mesmo que a pessoa tenha fé, mesmo que a pessoa dedique, onde a gente vê isso na história de Job. O verdadeiro temor é o temor ao Criador, pois ele é grande. Quem é grande? O Eterno, ele é Gadol. Veja o que o anjo negativo falou. Eu não posso fazer, meu amigo. Não posso fazer. Ele é o Criador. É ele que é o Criador. Ele cria o próximo estágio. Nenhum espírito, nenhuma força, nenhum homem, nada, nem um sol, nem a lua, nada pode sair do que ele deseja, nem mesmo eu. As pessoas não entendem isso. Aí ele continua aqui. Ele é grande e ele é quem? O Todo-Poderoso. Todo o poder está na mão dele. Pois ele é a fonte de tudo. Veja, a fonte de tudo. Nada existe. E todo o resto, todo o universo, toda a criatura é nada comparado a ele. Um homem deve concentrar toda a sua atenção em alcançar esse tipo de temor. O Senhor é tudo. Só existe eu e o Senhor. E tudo que acontece comigo está nas suas mãos e sob sua supervisão. Aí ele continua aqui, ó. Há três tipos de temores perante o Criador, mas apenas um deles é considerado o verdadeiro temor. Se alguém tem medo do Criador e observa suas mitzvot para que ele e seus filhos estejam bem e prósperos, isso constitui o primeiro tipo, o temor de várias punições nesse mundo. Se ele observa as mitzvot ao Criador porque ele teme punições no inferno, esse é o segundo tipo de temor. O Zohar diz que nenhum desses dois tipos é verdadeiro, é mentira. Pois o homem observa as mitzvot apenas por medo, interesseiramente, de punições, e não porque o Eterno é grande, pelo bem do seu próprio benefício. Todo mundo quer entrar num local que ele só tenha benefício. Quem não quer? Todo mundo quer alguém para morrer pelos seus pecados. Quem não quer? Mas eles não fazem isso porque esses são as mitzvot do Criador, são importantes. Ele não faz por amor. Neste caso, o seu bem-estar pessoal é a causa da sua observação. Por isso que muitos se afastam da cabala, porque a pancada começa a pegar para consertar. E este temor é meramente uma consequência da sua vontade de receber prazer. Está vendo? Ele só está ali porque ele quer receber prazer. Ele quer sentir a presença do Eterno, ele quer falar para todo mundo que o Eterno me ama, etc. Tá vendo? Em vez disso, o verdadeiro temor deve derivar da grandeza e da onipotência do Criador. E a gente tem que ter a grandeza do Criador e pedir para ele mostrar essa grandeza para nós, pois ele governa sobre
todos e é a fonte de tudo. Todos os mundos emergem dele. Que coisa linda! E suas ações testemunham a sua grandeza. Veja, ele que faz as suas ações, elas testemunham que ele é. E tudo o que ele criou é nada comparado a ele, pois nada, nada pode acrescentar a ele. Veja, o homem daqui de baixo, ele não pode subir os mundos superiores e pode acrescentar nada lá em cima. A gente vai ter que entender muito bem isso. Nada, absolutamente nada. E continua o texto falando. Então, nós podemos ver claramente que não há nenhuma diferença na ação de um indivíduo que observa primeiro, devido ao primeiro ou ao segundo tipo de temor. Ou seja, aqueles três temores, a morte do filho, desemprego, guerrinão, e é o que faz de verdade. A gente não tem como definir isso quando a gente vê alguém fazendo uma mitzvah. Enquanto o outro observa igual ao terceiro tipo. Para um espectador, eles executam as mesmas ações, as mitzvot do Criador. Mas a enorme diferença, não é pequena, entre eles reside apenas na sua intenção. Por que ele está fazendo isso? Com medo do guerrinão, com medo do emprego, com medo da doença, com medo de passar dificuldades? Ele está numa religião por causa disso? Veja, a sua motivação, a sua intenção, sua motivação. Porque eles observam o decreto do Criador. É aí que está a intenção. Assim, é impossível discernir o grau espiritual de um homem pela sua observação externa das mitzvot, que é visível a todos. Além do mais, aqueles que observam em prol de receber uma recompensa dos outros, tá vendo? Frequentemente, essas pessoas fazem com maior zelo exterior, ou seja, eles tentam botar tzitzit, tefilim, mostra na rua que é judeu agora, olha, eu sou judeu, tá vendo, tzadik, olha o tzadik, aí vai, a gente sabe como é que é, né? Agora eu sou judeu, você não é judeu, goi, o cara é goi também, né? Mas aí acho que eu sou judeu. E o Tribunal Celeste está apontando tudo lá em cima, conta a conta. Mas alguém cujas intenções e pensamentos são direcionadas interiormente, veja, interiormente, pensamentos, é você e o Eterno, e são interiormente, busca a verdadeira observação como regra, não sobressai no meio das massas, esse tzadik, ele não vai ser alguém que vai ficar mostrando tzitzit, ficar falando por aí que é judeu, tirando festa, foto de festa, disso, daquilo, e que foi na sinagoga tal, e etc. Ele não vai fazer isso de maneira alguma, ele não vai sobressair sobre as massas. Por isso que eu acho que o nosso grupo é tão pequenininho, não vamos sobressair sobre as massas. Então, a pessoa deve constantemente buscar aperfeiçoar, complementar suas intenções apenas pela observância das mitzvot, num nível cada vez mais profundo, enquanto se foca na contemplação interior, em direção de seus pensamentos. Ele não deve, de forma alguma, envolver-se em excessiva observação mecânica, sobre qual há uma clara proibição. Não exagere nas mitzvot. Pelo contrário, a pessoa deve devotar toda a sua atenção à realização do verdadeiro temor, como a primeira mitzvot do Criador decreta. Como o Baruch Ashlag disse, temor ao Criador é o desejo constante e desinteressado que é expresso num pensamento. Fiz eu tudo que pude pelo Criador? Ou há alguma coisa a mais do que eu possa fazer por ele? Veja, não é ele que tem que fazer, ele já fez tudo. Ele me deu a vida, ele me dá o oxigênio, ele me dá o alimento, ele me dá força para trabalhar, ele me dá tudo. Eu é que sou servo, eu estou fazendo, eu estou amando por tudo que ele já me deu, até mesmo a minha correção. Ou eu ainda estou querendo servir o Eterno, ser servo do Eterno, ter o Olam Rabá, com medo disso e daquilo, ainda estou preocupado
em achar que alguma coisa pode acontecer com ele, comigo se ele não permitiu. Isso é idolatria. Veja só como a idolatria ela é pesada e entre as pessoas não conhecem o verdadeiro Boré. Elas não conhecem, elas acham que conhecem, mas não conhecem. Elas têm que conhecer, nem mesmo Iove. E veja que Iove era um homem perfeito e foi usado para tirar Israel do cativeiro, porque Israel não tinha força. Então, Iove, ele no capítulo 42, há uma discussão sobre as 50 portas de Biná aqui. Ele começa a pedir desculpa ao Eterno. Ele fala o seguinte: Vaiam, Iove, et Adonai Vaiomê. Então respondeu o Iove Adonai: eu sei que você pode fazer tudo. E da ati, kiko, turral, velô, betsá, memahá, mazemá. Eu sei que você pode fazer tudo, eu sei que nada que você se propôs é possível para o Senhor. O Senhor tem controle de todas as coisas. Mise, melim, etzá, belida, ati, lehan, hagedeti, velô, avim, Nefeliote, Memeni, Velô, Edá. Quem é esse que obscurece o conselho sem conhecimento? E, de fato, falei sem entender coisas além de mim que então não conhecia. É isso que Iob está falando agora. Então ele disse: chamado Israel, Nai, Enohi, Adebá, Ashelá, Lehá, Yehodá, Ani. Ouça agora e eu falarei. Eu vou perguntar e você é quem vai me informar. Aí diz de novo: Leshemá, Ozen, Shema Etirra, Veatá, Anei, Riaterra. Eu te ouvia com meus ouvidos, mas agora te vejo com os meus olhos. Ou seja, se você entende da árvore sepirótica, estamos falando de zerampim, da parte de ouvidos, né? Lá acima do narizinho, ali que é zerampim, abaixo do gar de binar. Agora eu te ouvi até ali, até Biná, mas agora eu estou te vendo com meus olhos, eu estou chegando a Arraiá e Eridá. O Senhor é real. Aí ele diz aqui: Al, quem? Emeam, Venarra, Amati, Al, a fé, vê a fé. Por isso me retrato cedo, sendo apenas pó. E ele fala de novo que ele é cinza, veja, pele, não é? Porque o Ain vai começar a palavra or, que é colocado em Adão, e depois o Aleph, mudam-se as letras aqui. Então, eu sou apenas pó e cinzas. E ele diz ainda, depois, vai rir Had Daver Adonai et Hadevarim, Rael El Yob vai Omer Adonai ao ele faz o Hatemini Hará. Afiberra o Vesheni Raerha Kilo Devareterra Elai Neroná que Avedi Iov. Depois que o Eterno disse essas palavras a Iov, o Eterno disse: ele faz o Tenamita: estou indignado com vocês, seus dois amigos, pois vocês não falaram a verdade sobre mim como meu servo Jó. Ele continua: agora pegue 7 touros e 7 carneiros e vão, meu servo Jó, e façam sacrifícios do local por vocês, e deixe que Iove, meu servo, reze por vocês, pois eu mostrarei favor e não tratarei mal, já que você não falou a verdade sobre mim com meu servo Iove. Ele faz o Tenamita, a Bildade, o Shunita, Zofar, o Namatita fizeram o que o Eterno havia ordenado e mostrou favor a Iove. O Iove restaurou a sorte, o Eterno restaurou a sorte de Iove quando ele orou, tá vendo? Ele rezou em nome dos seus amigos ao Eterno. Então o Eterno deu a Jó tudo que ele havia dado antes. Ou seja, desde o princípio, Iove estava quebrando as leis do Eterno. Ele estava sendo muito religioso, ele estava preocupado em fazer atos religiosos pelos seus filhos, então ele acordava de madrugada, ele achava que ele era mais santo que o Eterno, ele achava que ele podia definir quem o Eterno ia levar e ia deixar, ele achava que o Eterno, quando dava uma doença, alguma coisa, ele era melhor.
e que ele poderia proteger os seus filhos, mas o que a gente acabou de ler, que nós não devemos temer o Eterno por nada disso. E aí é que entra, veja, a gente vai entender, e aí é que entra toda essa questão da briga de Jacó, veja, não passa. Aí o Iov fala, olha, eu fiz tudo, eu fui religioso, eu acendi isso, eu fiz aquilo, todo mundo via eu fazendo, ralar e etc. Mas eu não te conhecia, não, pai. Eu não te conhecia. Agora eu posso ver os mundos espirituais de verdade. Por quê? Ele rompeu essa barreira aqui. A mesma barreira que houve o nosso querido Jacob conseguiu romper. Veja, não é uma circuncisão no membro sexual. Existem países que fazem circuncisão por questões de saúde. Outros países fazem por outras questões. Estados Unidos mesmo, até há pouco tempo circuncidava todo mundo. Na África, em todos os lugares, isso garante o que não é essa circuncisão. É isso que o Jacob está ensinando para a gente. É isso que a história de Job está ensinando para a gente. Não passa. Nós temos que fazer, aí é que vai funcionar o quê? A luz, né? A luz, ó, a luz que sobe, a luz que sobe e a luz que desce. Tá vendo? A luz tem que subir pelo lado direito e ela vai descer até você pelo lado esquerdo, fazendo a reforma. É o quê? É se as pessoas veem que você é muito religioso, não, o Eterno está olhando por dentro. Se você fez realmente a circuncisão. Circuncisão você pode ir num médico fazer, você pode procurar um rabino, pagar uma boa quantidade de dinheiro e fazer. Agora eu quero ver, as mulheres não podem fazer, eu quero ver fazer essa circuncisão aqui. Acordar todo dia de madrugada. Passar pelos tratamentos que tem que passar. Saber que tudo está na mão do Borê. Confiar. Não é confiar que sempre o resultado vai ser positivo, não. Porque isso é diferente do que Job passou. No final, ele passa por tudo e ele fala assim: agora eu posso te ver, eu conheço o mundo espiritual. Eu sei que a verdade do nosso mundo não é eu pulei para esse estágio aqui de cima, foi o que Jacob fez. 400 homens, tá vendo? 400 homens. Ele enfrentou. Que, na verdade, é o pezinho da letra trave que não deixa o ego passar. Quando nós vamos para a religião, maior a gente se torna, por mais inocente, eu não sei se não inocente, mas é o estágio de todos, nós nos tornamos egocêntricos. Falamos assim, eu sou salvo. Defendemos mais a religião, somos mais chauvinistas, defendemos o povo. Vamos lá, se eu sou judeu, eu escrevo um livro. Não, porque o povo judeu. Se eu sou cristão, não, porque os cristãos. Porque a igreja, porque a sinagoga. Se eu sou islâmica, não, é a mesquita. Não, é o padre. Não, é o pastor. Não, é o rabino. Não é o líder muçulmano. Nada disso, nada disso. É você e o Eterno. Lá na tua caminhada, quando tiver que passar e chegar lá, ensina você e o Eterno. O que vai fazer o diferencial é o que o seu mestre cabalista te ensina. É como você vai caminhar e como você vai caminhar internamente com a fé total, absoluta, sem um pingo de dúvida, de que só existe ele, sem interesse nenhum. Ele já te deu tudo. E te dará o quê? O necessário para você cumprir a sua missão. As coisas oscilam dependendo de como você está servindo. O próprio Iov, veja. O Iov, que também é chamado do ego, a gente tem que entender essas camadas, ele estava discutindo com o Eterno os 50 portais até chegar a Dinar. Ele estava discutindo como que ele ia chegar aqui nessa letra rei. E de todas as proporções, o Eterno falou assim, olha, reza pelos teus amigos. Ou seja doação, seja como eu sou. Não se preocupe com o teu caso.
Porque o teu caso está acontecendo porque você está quebrando todas as regras de Torá. Você está preocupado. Eu posso fazer o quê? Você pode fazer o quê? A gente pode decidir, no próximo minuto, eu vou em tal lugar. Pode ser que você vá, mas até não falar, não vai. E aí o carro fura o pneu, você se machuca, acontece uma coisa, você não vai. Mas ele já decidiu se você vai ou não vai, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, mas o que você vai colocar na intenção do que você vai fazer. Fabi, a Shilag responde. Fiz eu tudo pelo bem do Criador? Fiz eu tudo que eu podia fazer pela Kabbalah? Ou eu estou fazendo muito mais por questões humanas, como o próprio Jacob foi cobrado, você não deu os 10%, você não fez isso, você não fez aquilo, sendo que Jacob era uma pessoa muito séria de Torá. Se ele acusou até Jacob, é isso aí. Agora, nesse finalzinho, dando um pulinho mais alto, veja, o lado negativo está aqui, e Jacob está aqui abaixo. Né? Quer dizer, se não for pelo estudo da madrugada, a guerra foi de madrugada, contra esse anjo, não é? O que que acontece? A pessoa não atravessa os mundos espirituais. Ela não atravessa. Ela não fez a circuncisão. Ó. Ela não tirou a parte da pele que pertence ao lado negativo, porque ele vem buscar. E essa parte da pele que ele não pegou, não é? O que que vai acontecer? O mal vem pegar. O rei Davi fala o seguinte, olha, eles vêm à noite atrás do lixo, ou seja, o lixo é isso aqui, ó. Esse pedacinho de pele aqui, ó, tira do homem e da mulher, que é o quê? O ego, para mostrar a cabeça do prepúcio. Por quê? A pele, o membro sexual é onde tem maior número de pele, tá vendo? E se não tirar essa pele, esse ego, o que que vai acontecer? Um membro sexual, ou seja, a nossa conexão com o divino, ó, ela não sobe ali, ó, tá vendo? Ela não sobe. A cabecinha do membro sexual, a glande, ela não sobe. Tá? Ela tem que ser escarnificada. Essa partezinha aqui que foi tirada, que é o ego, né, para a gente começar a nossa caminhada, ela tem que ser dada para quem? Para o lado negativo. Aí vai ser feito um enterro, etc. Ó. Não tem como passar. Não tem. E aí acontece realmente, quando o corpo morre, se não for pessoas como Elias, né, Eliarro, que teve o corpo transformado em vida, ó, não vai. Vai de baixo para onde? Vai para debaixo da terra, ele morre, o corpo acaba. Mas as pessoas estão lutando pela alma ou pelo corpo? O que que a Torá e o Zohar têm para o corpo? Nada. Ela tem para a alma. Ela tem para você entender que existe um eterno Deus que não é manipulável e que ele é acima de todas as coisas, mas as forças aqui embaixo são manipuláveis. Elas estão prontas para serem manipuladas para entregar o que seu ego quiser. Um Boreno é assim. Pai, ensina a ser doação como o Senhor quiser. Me ensina a amar como o Senhor ama. Me ensina a entender que o Senhor é todo-poderoso e que o Senhor não tem oscilação. Aqui esse mundo tem oscilação. Me ensina isso. Todos os dias essa tem que ser a nossa reza. Me ensina a pegar a Ti. Me ensina a estender a Sua Torá. Me ensina a caminhar. Essa era o que Jacó estava fazendo. Ele não estava lá lutando com o anjo, como as pessoas imaginam, tal. Tem que ter a cena épica de Hollywood. É você. Talvez você esteja fazendo essa luta e você não conseguiu entender ainda. A luta, ela é contínua, toda manhã. O que que o anjo cobrou ele? Sobre a reza. O próprio anjo falou, não, o anjo negativo falou, não, eu tenho que fazer minha reza, me larga. Eu não, deixa, pede a tua anjo para fazer o teu lugar, pede outra pessoa para rezar para você, peça outra pessoa para fazer o que você tem que fazer. Não, não, sou eu. Se eu perder esse meu dia hoje, nunca mais na história eu vou conseguir fazer isso novamente. Então, assim, nós cobrimos nossa cabeça,
abaixamos ela perante aquilo que é tudo, 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 todo poderoso, e fazemos então o Shema. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Shem Kivul Malhu Leolam Ve'ahavita et Adonai Elohecha V'chol levavecha v'chol nafshecha v'chol meodecha v'hayuhu halevarim ha'ele asher amohi metzavecha hayom al levavecha v'shenatan levanecha v'shibata bam v'shitecha v'veitecha v'letecha v'deri v'mihal v'kumecha v'shatan liot al yadecha v'hayuhu v'totakot beinecha Retagatão mesote beiterra, ovishareha. Amém. Vamos ler aqui o que a gente leu, falar em português aqui, para a gente compreender. Olha que coisa linda, maravilhosa. Baruch Hashem. Olha, Devarim 6:4. Vamos ler aqui o que a gente falou, para a gente levar para o nosso dia. Veja só que coisa maravilhosa, Devarim 6:4. Shemar Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, ouça Israel, Adonai é nosso Elohim. Aí diz, Verhabitai et Adonai Elohecha, Behol Levavehal, Behol Nafshehal, Behol Meodecha. Você amará o eterno teu Deus com todo o teu coração, não com todo o teu interesse, com toda a tua nefesh, com toda a tua alma, e com todo o seu dinheiro, com toda a sua força. Depois diz, Verhayah, Hadevarim, Haele, Asher Anohim, Etzaverha, Hayom, Al Levavecha. Leve a sério essas instruções que eu lhe encorajo hoje, que eu lhe ordeno hoje. Impressione os seus filhos. Recite-as quando estiver em tua casa e fora e quando te deitar e ao te levantar. Veja, filhos são os seus filhos espirituais, são as suas próximas reencarnações. Recite-as quando estiver em sua casa, na sua beite, e também quando estiver fora. Quando tu te deitares e fores dormir, e quando te levantar também, você cite as palavras dessa Torá. Ele diz aqui, vincule-as como um sinal na tua mão, e deixa que sirvam como símbolos nas tuas testas. Escreva na batente das tuas portas e das suas casas e nos seus portões, quando o seu Deus os trouxer para a terra que foi jurado. Veja até aqui. Então, é lógico que nas suas testas, nos seus portões, são tudo metáforas de dentro de você. Se você não tem esse amor ainda, se você não tem essa imunidade ainda, peça a ele. Converse com ele, seja sincero. Veja, o Jacob foi sincero. Jacob, a gente ainda está começando a entender. Eu não tenho méritos, mas tu é misericordioso. Eu também não tenho intenções, mas tu pode mudar a minha intenção. E, pelo amor do teu nome, me faz pegar a tua verdadeira Torá. Me faz conhecer o Senhor no mundo espiritual, não no mundo biológico, onde eu dependa de ser de um grupo, onde eu dependa de ter um DNA de determinar. Não, eu quero conhecer na alma. E assim, eu acredito que todo aquele que for sincero, e é assim que o Zohar diz, você romperá com todos os portões. Não se preocupe o passo que você vai dar, nem como você vai dar, nem fique preocupado. Só se preocupe com uma coisa. Eu tenho feito tudo para o bem do meu Criador, aquele que me deu todas as coisas, e nesse ponto a gente tem que fixar todo o nosso coração. Por que eu estou estudando a Torá? Por que eu desejo me conectar a Ti? Tu já me deste tudo.
pelo medo do irmão, pelo medo do que é tão natural nesse mundo, e foi tão natural para os sábios. O Ares, ao perder os filhos, Rambam perdeu filhos, Rebbe de Lubavitch perdeu filhos, eles nunca deixaram de amar o Eterno. Eles sabiam do mundo da alma. Eles sabiam e viam com toda certeza, não esse mundo. Não as coisas que a gente insiste em olhar com os nossos olhos biológicos, mas eles viam o mundo da alma. Por isso que nós temos alunos tão especiais que a todo momento vê almas, veem almas, se comunicam com almas. Eles sabem mais do que aqueles que não se comunicam que existe isso. Para aqueles que não sabem, é só ilusão. Né? Mas aí a ilusão, o Eterno, ele se comunicava até com o Bilão e o Balaque. Ele se comunica com todos, ele é tudo. Ele é maravilhoso, ele tem controle de tudo. Um anjo vai, outro vem, é ele que manda. O lado negativo vai e vem, é ele que manda. E ele vai construir todos esses mundos de acordo com esse pensamento. Tá? Para que você vê Eterno? Um temor verdadeiro, primeiro mandamento de Abraão, e a gente vai continuar essa aula amanhã, que não deu para terminar, lógico, tem muita coisa para a gente falar.